sublime patrono desta casa, nós damos por abertos os trabalhos dessa noite, passando a palavra ao nosso irmão Pedro Rafa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite abençoada de quinta-feira. Sintam-se aqui acolhidos e que Jesus nessa noite possa nos inspirar, possa nos envolver com o seu manto de amor, de carinho, de bondade, para que aqui saiamos fortalecidos. Pois toda vez que falamos do Evangelho, são as sementes lançadas em nossos corações. Muitas vezes acolhida, mas nem sempre florescida e frutificada ao nosso tempo, mas ao tempo de Deus. Tempo de Deus esse que se faz necessário dentro de nós, através do nosso esforço, da nossa vontade e da nossa perseverança. Sintam-se todos acolhidos para essa noite de reflexão. Antes de iniciarmos, 2 recados. Na próxima quinta-feira, nosso amigo e irmão Edgar retorna, está hoje em merecido descanso. E fazer um convite a todos, no próximo dia 21, sábado, nós teremos aqui na Evangelização Infanto-Juvenil, às 17h15, a palestra com o nosso amigo, com o nosso irmão, Davi Oliveira, que vem nos falar de um tema extremamente importante. Vem nos falar sobre suicídio e loucura. Principalmente nos dias atuais, que nos traz tantas dores e tantos sofrimentos, aqueles familiares que são acometidos por essas ações, por essas atitudes. Então fica aqui o convite, tragam seus filhos, serão todos muito bem-vindos. Nessa noite nós vamos conversar sobre o capítulo 33 do livro Fonte Viva, intitulado pelo benfeitor Emmanuel, Erguer e Ajudar. E os títulos do benfeitor Emmanuel, por si só, já são verdadeiras lições. Porque ele nos fala que não é necessário só erguer, mas é preciso auxiliar estendendo as mãos, levantando aqueles irmãos que estão necessitados. Necessidades essas que muitas vezes somos nós, que estamos caídos à beira do caminho. Mas muitas vezes os nossos irmãos que necessitam do nosso amparo, que necessitam do nosso auxílio, mas parece que ignoramos o mundo. Ignoramos um dos maiores mandamentos de Deus, passado pelo nosso Mestre. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a si mesmo. Verdadeiramente, estamos amando o nosso próximo? Verdadeiramente estamos sendo fraternos, acolhedores com os nossos próximos? E quando falamos próximos, seja no ambiente ou no seio familiar, seja no ambiente de trabalho, que muitas vezes observamos disputas ferozes, vorazes, às vezes nas famílias, nos amigos, disputas que não levam ao crescimento moral, mas apenas ao crescimento material, e nos enganamos porque estamos presos, acorrentados, enraizados no egoísmo. Dentro de nós existe uma força íntima, que é o germe divino. Mas deixamos essa luz
que está disponível em todos nós não entrar. Mas também impedimos de levar essa luz aos nossos irmãos. Quantos aqueles que não necessitam de um ombro amigo, de uma palavra? Quando chegam perto de nós, muitas vezes estamos aflitos com o mundo. E qual é a nossa sensação? Podia acabar logo essa conversa. E aquele momento, não seria a necessidade daquele escutar, para acalmar o coração daquele irmão que ali necessita? Mas muitas vezes, apenas nos envolvemos simplesmente com a razão do erguer. Falarmos boas frases, fazermos boas colocações, contarmos belas histórias. Agora a pergunta íntima para todos nós: e o levar conosco? Trazê-lo, aquele irmão que precisa do amparo? Coragem para tirá-lo de onde ele se encontra? Temos essa disposição? Salvo algumas exceções, que é o processo de transformação que nós estamos vivendo. Mas somos muito presos às nossas vaidades. Somos muito presos às nossas vontades. Há uma belíssima mensagem que está aqui narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 41, pelo evangelista Lucas, falando de Pedro, que ele, dando-lhe as mãos, a levantou. E é uma bela história, porque antecede na região de Lida, onde Pedro faz a cura de um paralítico, há 8 anos. Então essa irmã que ali se encontrava feliz na cidade, que se encontrava dentro das suas boas obras, fazendo a sua caridade, adoece. E é necessitada de ajuda. Então, sabendo que Pedro estava na região próxima ali de Lida, solicitam a sua presença. Porque está ali como nós. Muitas vezes, como nos encontramos? Muitas vezes, qual é a nossa condição de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia? E quantas vezes não nos falta aquele amigo para nos confortar, mas aquele amigo que nos estenda as mãos e nos puxe. Vem comigo. Eu acredito em você. Você tem um potencial. Então Pedro chega na casa, todos se retiram do quarto e ele entra em oração. Oração sentida, pedindo a Jesus, pedindo a Deus, como às vezes nos falta. Na maioria das vezes, as nossas orações são as orações naqueles momentos de dificuldade, que aí lembramos: Jesus, nosso Mestre, nos ampare. E o agradecimento? Quantas bênçãos em nossas vidas, porque se estamos aqui, encarnados, nesse mundo de provas e expiações, é para o nosso melhoramento. É a jornada evolutiva. Mas nos revoltamos com essas dores e com esses sofrimentos. Não medimos as palavras. Porque as palavras de Pedro
após a sua oração para a irmã Dorcas, foram essenciais. Quando ele diz, levanta, ergue-se. Mas a atitude mais nobre de Pedro foi estender-lhe as mãos. Amigos, nós estamos estendendo as mãos àqueles que precisam? Nós estamos pensando no próximo? Ah, mas esse próximo está longe da minha casa. É verdade. Mas esse próximo está dentro da sua casa. Pode ser a sua esposa. Pode ser o seu filho. Pode ser o seu amigo do lado. E a gente tem o quê? Pressa. Então é um momento muito oportuno de Pedro, que estende-lhe as mãos e traz a vida do Espírito àquela irmã, para retornar à sua caminhada da sua construção, do seu aperfeiçoamento moral, que é o que nós estamos aqui com a oportunidade. Há no Livro dos Espíritos, na terceira parte das Leis Morais, capítulo 1, queria trazer para a nossa reflexão a questão 614, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos: que se deve entender por lei natural? Veja a resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade no homem. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E o que acontece com nós? Nós estamos próximo desse amor divino ou estamos nos afastando desse amor divino? Qual é o nosso olhar? É o olhar do mundo? É o olhar dos olhos da carne? Ou é o olhar com os olhos da alma? Lembrem que muito me admiram daquelas pessoas que são desprovidos da visão. Percebam que essas pessoas desenvolvem uma extrema sensibilidade. Percebam que essas pessoas sobrevivem pelas emoções, pelo amor, pelo sentimento. Porque somos pássaros, sim, com a asa da sabedoria, do intelecto, mas a asa do sentimento, a asa do amor. E esse voo nosso, ele está equilibrado? Esse voo nosso, ele não está equilibrado, porque nos falta sentimento, temos muita razão, muito instinto. Somos pássaros feridos. Nossas almas são feridas, são machucadas. Nos falta aceitação. Nos falta resignação para entender que essa é uma oportunidade abençoada de Deus Pai para o nosso melhoramento. E então não medimos as nossas atitudes e provocamos feridas nos corações. Mas como assim ferida nos corações? Quem de nós aqui não se lembra de alguém, independente do tempo da sua jornada evolutiva, que se sentiu ou se sente ofendido por uma palavra mal colocada? Por uma forma como fomos tratados? As palavras machucam, mas as palavras lançadas com amor edificam o nosso espírito, constrói a nossa história.
E na questão 621, Allan Kardec pergunta aos espíritos: e onde está escrita as leis de Deus? Na nossa consciência. E aí eles respondem: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus... Desculpa, Kardec pergunta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E eles respondem: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Olha a beleza disso. Tudo que é divino já está em nós. Todas as leis divinas já estão dentro de nós. É necessária a nossa construção desse reino para descortinar essas leis. Por que isso não acontece de uma vez? Nós não suportaríamos. É semelhante estarmos num quarto escuro e sairmos para a claridade. São construções. É esse esforço que estamos fazendo aqui hoje. Amai-vos e instruí-vos. Pedro, mas é difícil, é muita dor. Eu tenho passado por dificuldades. Minha família parece que é perseguida, tudo acontece com eles. E a resignação? Deus é injusto? Deus pune alguém? É lei do quê? De causa e efeito. Lei da semeadura. O plantio é livre. Mas a colheita é o quê? É obrigatória. A vida, amigos, vai devolver para nós exatamente aquilo que a gente está entregando para ela. Não há como fugir. Isso é força magnética. Isso é lei de atração. Quantas pessoas que a gente não enxerga, não ouve, movidos de raiva, de ódio. Parece que tem os dias difíceis, insuportáveis, não acreditam em nada. E muitas vezes somos nós que não temos o esforço, que não temos a vontade de acreditar que não existe nada em vão. Mas a partir do momento que nós vamos desvelando essa nossa consciência, nós vamos trocando as nossas lentes da alma. E a gente começa a se incomodar. Porque a gente sabe que aquilo não é certo. Mas a gente precisa entender que cada um está numa jornada evolutiva. Ninguém é igual ao outro. Somos seres especiais. Somos a somatória de muitos amores. Cada um no seu tempo. Mas nós podemos fazer a diferença na vida dos outros. Como eles podem fazer a diferença na nossa vida. Lembro da passagem de Marta e Maria, quando as irmãs de Lázaro recebem Jesus na sua casa. E Marta se sente ali na obrigação de deixar tudo pronto, preparado, como se fosse nós. Lázaro escuta as orientações e Maria fica aos pés do mestre. Numa referência de aprendiz. Como se estivesse ali a beber os ensinamentos do Cristo. E Marta se incomoda. E até chega a questionar Jesus. E Jesus vai falar para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas somente uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, da qual essa não será tirada. E aí faço uma pergunta. Hoje nós somos mais Marta ou Maria? Nós paramos? Nós temos o nosso momento íntimo?
Mas eu preciso trabalhar. Eu sei, todos nós. Mas percebam que em determinados momentos o nosso trabalho começa a nos consumir. E aí nós vamos perdendo a oportunidade do crescimento. Nós começamos a atravessar as coisas essenciais da vida. Nós começamos a perder os valores pela correria da vida. Muitas vezes saímos de casa sem nos despedir dos filhos, da esposa ou do esposo. Como vários oradores espíritas colocam, se a gente desencarnasse hoje à noite, faça uma reflexão. Como nós nos sentiríamos? Como estaria a nossa consciência? Deixaríamos para trás tudo resolvido? Deixaríamos a sensação de que cumprimos a nossa missão? Como já falamos, alguns acham que missão é ser missionário, e não. Tudo que nós temos em nossa vida, tudo que nós fazemos já é uma nossa missão. Pode ser o seu pai, o seu filho que precisa de amparo, pode ser o seu amigo do trabalho. Por isso que nos fala lá nas 3 proibições, não entesoureis tesouro na terra, onde os ladrões roubam, as traças roem e a ferrugem corrói. Mas entesoureis tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, onde as traças não roem e onde a ferrugem não corrói. Porque onde estiver o seu coração, estará o seu tesouro. E o que nós estamos guardando? Valores de amor? Tesouros da vida, do sentimento com a família? Ou tesouros materiais? Apenas preso ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. É muito parecido com a parábola do semeador, que sai a semear sem escolher terreno. Ora somos semeadores, mas ora somos os terrenos. Sejam terrenos de terra dura, batida, pedregoso, espinhoso ou fértil. O que nós estamos aqui fazendo é fertilizando esse terreno, é adubando esse terreno, para que essas sementes que são acolhidas possam florescer, possam dar frutos, frutos do amor, frutos da generosidade, frutos da nossa bondade, frutos da caridade. E por que é tão difícil fazer caridade? Porque para a caridade nossa, geralmente, a mais fácil é a caridade material. Que é importante? Lógico que é. Nutre o corpo, aquece. Mas é a caridade moral. Geralmente, nós damos daquilo que nos sobra. É muito fácil para nós passar hoje pelas ruas e quantos irmãos ali caídos, dormindo ao frio, sem um comer. Muitas vezes achamos aquilo natural. Quantas pessoas a gente enxerga parando, conversando, levantando e amparando? Não estou falando que eu também estou conseguindo fazer isso não. Mas não deveria ser assim? Tirar um tempo nosso, levantar, estender as mãos àquele irmão? Mas é o nosso estágio evolutivo. Mas a partir do momento que a gente começa a entender essas leis, que a gente começa a se esforçar, essas escamas vão caindo dos nossos olhos.
Por isso essa importância do que a gente está vivendo. Por isso a importância do que a gente está sentindo. Olhe os seus familiares nos olhos. Mas você faz isso? A gente sempre fala que quem está aqui na oportunidade da preleção, e como diz Saulo César, somos nós os principais, os primeiros que precisamos ouvir. Principalmente que o nosso ouvido está próximo da nossa boca. Se eu perguntar para todos aqui, todos conhecem o poder do eu te amo? Quantas vezes nós falamos eu te amo para os nossos familiares, para um amigo? Eu consigo fazer isso, Pedro. Excelente. Para mim é muito difícil. O primeiro passo é a gente reconhecer. O primeiro passo é a gente aceitar. A nossa encarnação ela é rápida, ela é curta e a gente está perdendo tempo com coisas do mundo. Há uma frase muito bonita de Martin Luther King, que ele fala assim: aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Então se você quer dizer que aqueles mendigos da rua são meus irmãos? Sim. E muitas vezes vínculos nossos, esperando o nosso auxílio. Numa outra frase ele fala: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente, de qualquer jeito. E aí eu lembro uma história de uma jovem de 6 anos, Ruby Bridge, de Nova Orleans, do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, quando em 1959, o Estado americano concede o direito de negros frequentarem escolas de brancos. É a eliminação da segregação racial. Então eles selecionam 4 a 5 crianças com potencial educativo, diferenciado nas escolas, e são levados. E Ruby, de 6 anos, é escoltada por 4 agentes federais a caminho da escola. Durante esse trajeto, era como se fosse um carnaval. E ela achava que era, porque era comum na cidade natal dela. Mas eram protestos. Quando ela chega na escola, não há uma criança, não há um pai. Todos estão fora, a xingar, a cuspir, a agredir. E Ruby segue de cabeça em pé. Uma pequena gigante. Então apenas naquele momento, uma professora se dispõe a estender as mãos. Ela não só ouviu, ela estendeu. E durante 1 ano, ela ensinou, ela brincou, ela ouviu, ela foi confidente, ela foi amiga de Ruby, porque a escola estava vazia. Passa-se um tempo, e isso mostra a importância do nosso compromisso como ser humano. A professora percebe que salas ao lado estão tendo aulas. Um grupo de crianças brancas. Então, mais uma vez, ela luta pelo direito de Ruby participar da sala de aula. E quando ela consegue esse direito, no seu primeiro contato, o que um amiguinho branco fala para ela: minha mãe disse
que eu não posso brincar com você, porque tu é negra. Somos negros? Sim. Brancos? Sim. Amarelos? Índios? Pardos? Já fomos vários. Já moramos em vários continentes. Já fomos homens, mulheres, seremos. E o que seria dessa criança que depois vem se tornar um símbolo da divulgação da força da educação? Ruby não desiste. E Ruby começa a levar essa palavra de não só erguer, mas da importância do estender as mãos. Por isso que, como no final da mensagem, Emmanuel fala: encontrar o irmão caído na estrada, cabe a nós despertá-lo com recursos do verbo transformador e estender-lhe fraternalmente nossas mãos. Eu queria terminar com 2 trechos de uma música que todos conhecem, que é da Ana Vilela Trembala, quando ela fala: segura teu filho no colo, sorria e abrace teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro. E a gente é só passageiro, prestes a partir. Estamos perdendo tempo com as vaidades, com o egoísmo, com o nosso orgulho. Segura o teu filho no colo, sorri e abrace teus pais enquanto estão aqui. E para quem não fez isso, para quem não consegue, faça, porque é gratificante. É o poder renovador do amor. Independente da história que se foi ou que alguém teve, nós devemos gratidão aos nossos pais, porque eles nos deram a vida. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Que Jesus abençoe a todos e que possamos sair daqui fortalecidos para continuar a nossa caminhada. Muita paz a todos.